Graça e paz, queridos irmãos. A meditação de hoje, nós vamos pensar um pouquinho a respeito da salvação pela fé. Quando nós olhamos para o homem depois da queda, nós percebemos uma capacidade enorme que ele tem de usurpar o lugar de Deus. Para os irmãos que estiveram aqui conosco no último domingo à noite, ou então acompanharam pela internet, nós falamos um pouquinho sobre a salvação. O crer em Jesus, a obra eterna que foi Deus que fez e que a humanidade tende a entender ou falar que eu sou salvo se eu quiser, se Deus não quiser eu não sou salvo. E a palavra vem nos ministrar no nosso coração que nós somos salvos desde a eternidade. E hoje nós vamos pensar um pouquinho da fé. Quem nos concede a fé? Por que eu creio em Jesus Cristo? Como acontece isso no meu coração? E mais uma vez nós percebemos o homem usurpando isso. Usurpando, eu creio em Jesus se eu quiser, se eu não quiser eu não creio. E aí então nós percebemos a sociedade que não conhece a Cristo falando algumas coisas, banalizando a fé. Como a fé como um sentimento bom, ou somente acreditar em alguma coisa. E aí tem até música que fala sobre isso, que com fé eu vou, que a fé não costuma falhar, e tantas outras que falam sobre isso, mas que não tem nada a ver com o autor da fé, e o que realmente é a fé, e quem produz a fé, quem nos concede a fé, o que é a fé? Acaba sendo banalizado como um sentimento que pode dar e passar, que pode começar e acabar assim como ouviu. Abra sua Bíblia comigo lá no livro de Efésios, no capítulo 2, nós leremos a partir do versículo 8 até o versículo 10. Efésios 2, a partir do versículo 8, nós leremos até o versículo 10, um texto muito conhecido que fala sobre o autor da fé. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 8, a palavra do Senhor nos diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Vamos orar mais uma vez? Santo e eterno Deus, Senhor nosso Pai, nós agradecemos, Senhor, pela sua palavra e pedimos a Deus a tua instrução. Ó Deus, abre a nossa mente, o nosso entendimento, para a verdade do Senhor em nossas vidas. Usa, Senhor, as nossas vidas, usa, Senhor, a minha boca hoje, para aprendermos um pouco mais do Senhor e assim termos a vida transformada como servo do Senhor. E em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Como eu disse, irmãos, a fé tem sido banalizada como um sentimento, como algo que eu posso ter ou não ter, ou que é passageiro, ou que é um sentimento ou um momento. Mas, na verdade, a fé, da mesma forma que Deus nos escolheu desde a eternidade, desde que Ele resolveu nos amar desde a eternidade, desde que Ele resolveu nos salvar desde a eternidade, também desde a eternidade Ele decreta algo que a gente teria para crer nele, é uma ferramenta que Ele mesmo nos dá. E algo que é interessante ir lá para a igreja de Éfeso, é a divisão entre gregos, ou melhor, entre gentios e judeus. A divisão de judeu ser povo de Deus e gentil não ser povo de Deus. E se alguém quisesse participar do povo de Deus, então você precisava de mais alguma coisa, você precisava também fazer alguns atos judaizantes, você precisava fazer mais alguma coisa para ter a salvação. E Paulo vem escrevendo, não, irmãos, não é sobre isso, é sobre Deus, não é sobre rituais, não é sobre agora povo A ou povo B, porque a partir de Jesus somos todos um povo só. E ele escreve isso para quebrar essa divisão. E ele não amarra isso na igreja A ou na igreja B, no povo A ou no povo B, ele amarra isso no próprio Deus, que é o autor e consumador da fé, e ele vai já começar o versículo 8 falando isso, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós. Deus, ele quebra tudo que é da nossa vontade. Deus, ele quebra tudo que possa vir aflorar do nosso coração, do nosso querer. E a fé é uma dessas coisas que Deus nos concede de graça, como um dom, um presente que o Senhor nos dá. No momento que o Espírito Santo habita em nós, a fé é habilitada, então nós realmente temos a verdadeira fé.
não um sentimento bom, não acreditar que tudo vai dar certo, não é um bom pensamento, não é uma luz, como nós vemos aí a sociedade falando tanto disso, mas é algo que vem do Senhor, é algo que vem para concretizar no nosso coração, que vem do Senhor, que é eterno, que é santo, que é perfeito, é algo que não tem início, não tem fim, é algo que vem do próprio Deus para nós, que é eterno. E o nosso pecado, ele tende a ofuscar a glória de Deus. O nosso pecado, ele tende a ofuscar aquilo que Deus está fazendo. E até mesmo isso, alguns entendem que é por conta própria que consegue crer em Jesus. É por conta própria que consegue compreender a obra de Deus. É por conta própria que consegue compreender o que a palavra fala. E a palavra nos diz o contrário. É pela fé que nós vamos caminhar. É pela fé que nós vamos conseguir entender. É pela fé que nós vamos conseguir crer. E algumas vezes nós já estamos meio cansados, já estamos a uma longa caminhada, uma longa jornada, e algumas verdades, alguns princípios bíblicos acabam ficando meio de lado, acabam ficando meio cansados na nossa prática. E a palavra do Senhor vem de encontro a falar, não, isso daí não depende do quanto tempo você está, não depende se você está cansado ou não depende se você já está fatigado ou não, depende da obra do Senhor, e isso é o que vai mover a sua vida, isso é o que vai fazer você compreender a salvação, em compreender que Jesus Cristo é o único que salva, que é a partir dele que todas as coisas acontecem. A nossa confissão de fé de Westminster, no capítulo 8, diz assim, a graça da fé, pela qual os eleitos são habilitados a crer para a salvação das suas almas, é a obra que o Espírito de Cristo faz nos corações deles. E é ordinariamente operado pelo ministério da palavra. Por esse ministério, bem como pela administração dos sacramentos, pela oração, ela é aumentada e fortalecida. Ela é aumentada e fortalecida pela comunhão com o Senhor. Ela é aumentada e fortalecida na comunidade de fé. Ela é aumentada e fortalecida quando nós buscamos na fonte, que é o Senhor. Não na minha capacidade de conseguir acreditar, de conseguir ter um bom entendimento, mas é na capacidade que vem habilitado pelo Espírito Santo de Deus, que habita em todo aquele que crê que Jesus Cristo é Senhor e Salvador. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. A salvação é exclusiva pelo Senhor. Crer em Jesus Cristo é exclusivamente vindo pelo Senhor. Eu aprendi com o Dr. Rogério desde lá do seminário. O Evangelho ele é excludente, porque ele é só para aqueles que conseguem crer. O Evangelho é para aqueles que são habilitados pelo Senhor, que receberam um dom do Senhor lá na eternidade, para crer que Jesus Cristo é Senhor e Salvador. Não há o que possamos fazer, não há o que possa ser mudado. Há somente um caminho. Há somente Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. E é por esta graça que nós somos salvos. Não há uma contrapartida, não temos como pagar isso. Não há o que nós possamos fazer que mude a nossa condição de pecador, a não ser crer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Hebreus 11, lá no capítulo 11, versículos de 1 a 3, ele faz uma breve definição da fé. E na sequência ele vai levantar alguns nomes de homens do Senhor que viveram pela fé. Ser servo do Senhor não é algo tão simples como vem sido ensinado por algumas teologias. É algo bem sério. Porque nós somos convidados a caminhar para onde não sabemos aonde vamos. Nós olhamos Moisés, nós olhamos Abraão, nós olhamos os discípulos de Jesus dispersos, sem saber para onde iam. Mas pela fé eles compreenderam o seu chamado. Pela fé eles compreenderam a salvação. Pela fé, então, eles negaram a si mesmos e seguiram a Jesus Cristo. Isso é uma segunda coisa que eu quero pensar esta manhã. Nós não somos salvos pelas obras, mas ainda assim, nós somos convidados a fazê-las. O versículo 9 diz, não de obras para que ninguém se glorie. Isso é uma coisa bem fácil no coração humano. A vanglória. A vanglória chega facilmente no coração do homem. Olha só o que eu fiz. Olha só como eu sou capaz. Olha só o que eu fiz e deu certo. Olha só quanta coisa que está acontecendo. Nós somos convidados a prestar atenção nisso. O Tiago vai falar que a fé sem obras é morta. Então, ao mesmo tempo que nós somos convidados a prestar atenção, que não é pelas obras que nós somos salvos, porque depende de Jesus,
uma consequência lógica da fé e da salvação são as boas obras, mas no seu lugar certo, sem a vanglória, como para o Senhor e não para mim mesmo. Como para o Senhor e não para mim, a vanglória vem fácil. Queridos, como é gostoso falar assim, nossa, minha agenda está lotada. Eu não consigo mais fazer nada. Não fale comigo nos próximos dias, porque eu tenho muita coisa para fazer. Eu estou servindo demais. Eu não tenho um tempo nenhum, porque eu estou servindo. É gostoso falar isso. Mas não há o que a gente faça que possa mudar alguma coisa, a não ser pela fé. Que aí então nós serviremos não por nós, mas nós serviremos por Cristo. E aí, então, mesmo com uma agenda lotada, a glória não é nossa. A minha agenda está cheia porque eu estou servindo ao Senhor. E se a minha agenda não está cheia, eu não estou fazendo nada, eu também devo pensar, essa fé está fazendo sentido na minha vida? Eu entendi a salvação? Eu entendi que não depende de nada que eu faça, mas eu entendi que depende totalmente do Senhor e que há uma resposta lógica a partir do momento que eu creio em Jesus Cristo? Eu estou servindo ao Senhor, eu estou me dispondo a servir ao Senhor com os dons e talentos que Ele tem me concedido? Eu estou me dispondo a servir ao Senhor com aquilo que eu sei fazer? Ou eu estou pensando assim, não, alguém vai fazer. A bola caiu, mas alguém vai levantar de novo. Alguém vai conseguir fazer alguma coisa. Perceba que é um certo paradoxo. Até onde eu faço para a minha vanglória, até onde eu faço para a glória de Deus. É difícil filtrar isso no nosso coração, porque enquanto pecadores, a vanglória vem. E mais uma vez, é gostoso falar que eu não tenho tempo, eu não posso. Mas nós deveríamos falar assim, para o Senhor eu tenho tempo. Para o Senhor eu vou sair da minha zona de conforto e eu vou fazer um pouquinho mais, porque é para o Senhor, não é para mim, porque eu fui salvo pela graça. E isso não vem da minha capacidade de conseguir fazer mais ou menos, vem do Senhor, desde a eternidade Ele resolveu assim fazer. A vanglória é pecado. Nós trabalhamos e servimos ao Senhor. Calvino, comentando esse texto, ele diz assim, a fé traz a Deus uma pessoa vazia para que se possa encher das bênçãos de Cristo. Muitas vezes nós estamos bem cheios, mas de nós mesmos. Uma agenda lotada de nós mesmos. Ou até mesmo uma agenda vazia, porque o nosso vazio está tão imenso que eu não consigo fazer nada, eu não consigo sair de onde eu estou. E a fé vem para mostrar quem é o Senhor, para revelar a salvação, para revelar esse plano eterno. E se eu não ficar maravilhado com isso, o que mais eu posso me maravilhar e esperar e almejar? Se a salvação não estar bom, se a obra, se esse amor que transcende o tempo, porque Deus é eterno, então o seu amor é eterno, a sua salvação é eterna, esse presente da fé é eterno do Senhor para nós. Como eu não consigo me alegrar com isso? Como eu não consigo sair da minha zona de conforto e servir ao Senhor? Como eu não consigo esvaziar a agenda própria e servir ao Senhor um pouquinho mais? Não pelas obras para que ninguém se glorie, mas servindo ao Senhor, para a glória dEle. O terceiro ponto que nós percebemos também é que nós somos criados em Jesus. O versículo 10 fala assim, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Perceba que o crente não foi feito para esquentar banco. O crente não foi feito para ficar em casa porque agora tem uma transmissão e eu consigo ficar sentado no meu sofá, agora a minha coberta quentinha. O crente não consegue fazer isso, porque ele é feitura de Deus. Ele foi feito à imagem de Deus. Deus pegou na mão para fazer. Perceba que na criação tudo foi feito pela palavra. Haja, haja, haja. O homem Deus pega, ele molda, ele pega na mão, ele assopra. Perceba que nós somos um pouco diferente da demais criação. E isso também nos traz responsabilidades de entender que nós somos feitura do Senhor. No seu devido lugar. No seu devido lugar. Mas vivemos para a glória do Senhor. Nós somos chamados para as boas obras, porque é a partir de Cristo. Lembra do ID? É movimento. O Evangelho não é ficar parado. O Evangelho não é sentar e agora está tudo bem, eu estou salvo. Pela fé, eu estou salvo. Está salvo, é verdade. Mas se a fé não está mudando nada no seu coração, não está botando você em movimento, alguma coisa não está bem sincronizada. Porque Jesus fala, ide. É um movimento da sua cidade até os confins da terra. Não fala por onde você vai passar.
Nós não sabemos, na próxima semana, apesar de sabermos onde estamos, não sabemos o que nós vamos passar e atravessar. E cada dia é uma oportunidade de nós demonstrarmos que nós somos feituras do Senhor. Lembrarmos que Deus nos pegou na mão para fazer. Lembrar que Ele nos conhece desde a eternidade, que o nosso nome está no seu livro da vida desde a eternidade. Que motivo melhor para servir é esse? Lembrar que nós somos salvos por Jesus. Lembrar que nós somos salvos pela graça do Senhor, pela misericórdia do nosso Deus. Lembrar que o Evangelho é movimento. Eu preciso falar para aqueles que não conhecem que quem salva é só Jesus. Entender essa mensagem é fabuloso, e eu acredito que isso moveu muito o coração do apóstolo Paulo, independente onde ele estava, seja preso, seja solto, seja viajando, passando perrengue nas viagens, navio naufragando, isso não interferia nada para ele, não fazia ele desanimar ou desistir, porque o alvo dele era Cristo. Ele entendeu o autor e consumador da sua fé. Ele entendeu a sua salvação, e ele não conseguiu ficar parado. Ele não consegue ver alguma coisa a ser feita e não fazer. É um coração de servo. O servo é aquele que não tem vontade própria. O servo é aquele que só obedece ao seu Senhor. E quando nós nos colocamos como situação de servos do nosso Deus, o mínimo que nós podemos fazer é obedecer. É entender que a fé é um dom dele, que não há o que nós possamos fazer. Não há divisão, não há ascensão de pessoas. Há somente aqueles que foram salvos pela graça e que não conseguem ficar como estão. Porque a fé move o coração para serviço. A fé move o coração para a comunidade de fé. A fé move o coração para andarmos mais perto do Senhor. A fé vai mudar o nosso coração, entender e amar o próximo de um jeito que não cabe no nosso coração, e a gente vai lá e vai falar de Jesus, não vai estar alheio à situação miserável que é a condição humana sem Jesus Cristo. Há aqueles que creem, porque é Deus quem concede a fé. Só nos cabe falar que Jesus Cristo salva e que Jesus Cristo está voltando. E em breve voltará para buscar a sua igreja. E nós somos convidados a nos arrependermos dos nossos pecados, nos arrependermos das vezes que duvidamos do poder de Deus, titubeamos em nossa fé. E somos convidados a servir ao Senhor com tudo que Ele nos dá, com tudo que temos, a partir deste dom para a salvação. Vamos orar? Santo e eterno Deus, obrigado pela sua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor resolveu nos salvar. O Senhor resolveu nos amar desde a eternidade. E o Senhor quebra qualquer passo humano para isso. O Senhor nos demonstra e nos fala pela sua palavra que é o Senhor quem toma a primeira atitude, é o Senhor quem busca a sua igreja, é o Senhor quem vai atrás daquele totalmente caído. E nós, ó Deus, quando ouvimos isso, não conseguimos ficar parados. Não conseguimos, Senhor, nos abster da nossa responsabilidade como servos do Senhor. Nós vamos servir a Ti com excelência, com aquilo que nós sabemos fazer. Ó Deus, não conseguimos ficar parados. Nós vamos servir em nossa comunidade de fé com aquilo que precisa ser feito. Vamos estar atentos, ó Deus, ao que está precisando, ó Deus, ser trabalhado. Ó Deus, não vamos ficar alheios àqueles que não conhecem ao Senhor e entendendo que a fé é um dom de Deus e que não depende de ninguém. Nós vamos sair pregando, vamos sair falando a toda a criatura, assim como o Senhor ensinou no ID, porque nós sabemos que o homem está vazio e somente Jesus Cristo pode preencher. Ó Deus, somente o dom do Senhor pode preencher isso, a sua salvação, ó Deus. Em nome de Jesus, nós pedimos a sua misericórdia, que a sua igreja, ó Deus, possa olhar para o Senhor. Ó Deus, nos perdoa por todas as vezes que olhamos para nós mesmos, que enchemos a nossa agenda da nossa vontade, do nosso querer, e deixamos de lado a vontade do Senhor, deixamos de lado o trabalho do Senhor. Ó Deus, desperta homens e mulheres. Ó Deus, desperta o teu povo, Senhor, para que possamos servir a Ti, lembrando do que o Senhor fez. E a partir disso, então desempenharmos as boas obras para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, usa as nossas vidas na pregação da sua palavra. Ó Deus, na sua missão. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que Deus nos abençoe.